Ezequiel, capítulo 8, vamos ler alguns versículos. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ezequiel capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 6. Esse é o texto que foi lido agora. E todo o capítulo 8 está falando da visão que Deus deu a Ezequiel, profeta. Deus o levou em espírito ali a Jerusalém, ao templo, um lugar que ele conhecia muito bem, pois ele dali tinha vindo. Segundo o relato da Bíblia, Ezequiel estava já no cativeiro, lá na Babilônia, pois tinha ido na primeira leva de cativos que o rei Nabucodonosor tinha conduzido para a Babilônia, e agora, estando lá no cativeiro, Deus o visitou. Diz aqui o texto que ele estava assentado na sua casa e os anciãos de Judá, que já estavam no cativeiro, estavam ali com ele na sua casa sentados, tratando das coisas do Senhor. Então, naquela hora, a mão de Deus esteve sobre ele, e naquele transe que o Espírito de Deus o fez estar, então o Espírito Santo de Deus o levou a Jerusalém, ao templo, e ele começou a ver ali o que Deus quis que ele visse. E nós vemos aqui no relato que Deus começou a mostrar a ele coisas que estavam acontecendo e que já aconteciam já há vários anos, e que exatamente foram as coisas que fizeram que Deus levasse o povo para o cativeiro. A gente vê naquilo que ele vê primeiro, aquele que entendemos que era o poste ídolo que Manassés tinha colocado no templo. Então o texto fala da imagem dos ciúmes, ou da imagem que provocava ciúmes, que se entende que era o poste ídolo que Manassés, o rei, tinha feito e tinha colocado ali no templo, junto à porta do altar. E nós, então, observando isso que está sendo mostrado ali, nós vemos uma coisa já de imediato. Essa imagem que provocava ciúmes estava junto à porta que dá a entrada para o altar, ou que dava a entrada para o altar. Tinha sido colocado ali pelo rei, então o povo que entrava no templo para adorar, então estava agora com a sua atenção desviada para aquilo que estava ali colocado na entrada, justamente na entrada, antes de se chegar no altar do incenso, no altar onde se apresentava a adoração ao Senhor. Então estava ali aquela imagem que provocava ciúmes. E aprendemos uma coisa muito importante já de imediato, entre as muitas coisas que podemos aprender nesse texto, aprendemos que toda imagem de escultura provocava ciúmes em Deus. A palavra de Deus também diz, em outro lugar, que o Espírito que em nós habita tem ciúmes.
E por que tem ciúmes? Primeiramente, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence a Ele, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador de todos os espíritos, é o Criador das nossas vidas também. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, e a nossa adoração tem que ser somente para Ele, para o Senhor, e não para nada que interfira com essa glória. A glória é dele, ele é o Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é Deus, ele nos criou, ele nos formou e nos deu vida em abundância na sua presença para nós o adorarmos. Quando nós estávamos no mundo, quando nós não estávamos ainda servindo ao Senhor, nós éramos levados à adoração de ídolos mudos, vários ídolos, mas quando nós fomos trazidos para a sua presença, conhecemos o Senhor Jesus, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, então nós agora deixamos os ídolos. Mas por que está essa imagem ali? Por que Deus levou o profeta a ver isso? Já que não era para existir isso, pois o povo de Israel, naquele tempo, era o povo de Deus, como a igreja é hoje o povo de Deus, né? Mas por que então estava aquela imagem ali? Nós vemos que aquele rei que fez aquela imagem e a colocou ali na entrada do templo, ele era um rei que não estava servindo ao Senhor. Ele era povo, como descendente de Abraão, sim. Ele era povo de Deus porque era descendente de Abraão, porque era do povo de Israel, mas estava fazendo aquilo que era abominação a Deus, aquilo que não agradava ao Senhor. E nós então começamos a ver que nós também, como igreja do Senhor, embora já tendo aceitado o Senhor, já tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós podemos estar exatamente nessa mesma situação. O rei, que é aquele que é o príncipe deste mundo, Jesus disse que nada tem nele, então nós, como crentes em Jesus, não temos nada nele, mas ele tem colocado diante da porta, ele não pode colocar lá dentro da nossa vida, se nós estamos servindo ao Senhor, ele não pode colocar dentro de nós, mas ele coloca diante da porta, coloca de tal maneira que a nossa visão, primeiro, seja colocada naquele ídolo. O que é esse ídolo? Pode ser qualquer coisa que tenha sido colocado diante de nós para tirar a nossa atenção do que realmente importa. O que realmente importa é a adoração ao Senhor, a adoração a Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, nosso Salvador. O que realmente importa é a nossa adoração ao Senhor. E então o inimigo tenta todos os dias colocar alguma coisa e coloca efetivamente alguma coisa que funciona como ídolo. E nós, quando meditamos nisso, nós vamos ver que o evangelho que está aí sendo imposto a nós, ele nos leva a desviar a nossa atenção daquilo que realmente importa, seja naquilo que é apresentado como aquilo que nós devemos adotar como crente, mas isso desvia a nossa atenção, né? Seja no louvor, que é um louvor muitas vezes mundano, seja na compreensão da palavra como uma palavra que já não traz mais aquilo que realmente importa, né? Então devemos prestar atenção nisso,
para não desviar a nossa atenção do Senhor e da adoração verdadeira ao nosso Deus. Devemos prestar atenção e manter a nossa adoração somente em Deus, somente no Senhor, somente prestando atenção para vivermos a palavra de Deus como ela é. Que Deus nos conduza e que nós estejamos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus cada dia.